agora alguém que, a partir de Roma, olha o envolvimento missionário em favor da justiça e da paz. Padre Tony Neves, obrigado por estar aqui no programa Eclésia. Obrigado, é sempre uma alegria. Vê até Portugal. Estes tempos têm sido muito por Roma, onde tem realmente assumido esta missão nos Puritanos, deste Observatório da Justiça e da Paz. O que é, na realidade, e porque é que a congregação decidiu criar este organismo? Bom, este organismo já tem alguns anos e é muito importante porque nós somos 3.000 e estamos espalhados pelos 5 continentes, estamos em 67 países e as nossas missões, regra geral, são realizadas em contextos de muita dificuldade. Contextos onde há guerra, onde há violência generalizada, onde a pobreza é muitas vezes endémica, onde há conflitos de toda a espécie e, por isso, tudo o que tem a ver com justiça, paz, integridade da criação, diálogo interreligioso, torna-se para nós, missionários, fundamental para a nossa missão. Daí que foi criado este serviço, que nós chamamos de Justiça, Paz e Integridade da Criação, ao qual depois me juntaram uma outra missão que não é menos desafiante e não é menos importante, que é do diálogo interreligioso. Portanto, a presença do missionário no terreno não se limita a um anúncio de Evangelho, ou melhor, sendo fiel a esse anúncio de Evangelho, terá obrigatoriamente que zelar pelo conjunto da realidade que toca à dignidade humana, e isso não é apenas o âmbito religioso, é o âmbito humano e social em que as populações vivem, não é? A religião é uma proposta de felicidade integral e não é possível pensar uma evangelização onde estes elementos não estejam presentes. Isto é tão antigo como o Evangelho, a postura de Cristo é clara a esse nível. Se nós lermos, por exemplo, a fantástica intervenção do nosso cardeal Tolentino Mendonça, que na altura ainda não era cardeal, quando ele pregou o retiro de Quaresma ao Papa e à Cúria, ele tem um artigo interessantíssimo só para provar, como bom perito em Bíblia, que Cristo é uma pessoa absolutamente periférica. Portanto, ele viveu já nesse contexto da exclusão social e esteve sempre do lado dos pequeninos e dos pobres. Essa é também a tónica da missão da Igreja ao longo dos séculos e agora com o Papa Francisco esse foco está ainda mais claro. E com esta estrutura, com este observatório, conseguem perceber também e direcionar a ação e a presença dos vossos missionários no sentido de estarem onde fazem falta, no sentido onde nos locais também onde estas violações de direitos, estes atentados à dignidade humana também são mais agudos e aí também é aí que importa também estar a missão? Claro, absolutamente. E a minha missão é uma missão que tem sede em Roma, mas que para muito pouco em Roma, porque o importante é que eu também consiga ir a essas linhas da frente da missão, consiga estimular um pouco o trabalho dos meus colegas e, sobretudo, também dirigir, depois, a organizar algumas ações de formação, não só para os colegas, mas para o povo com quem os missionários vivem e trabalham. E eu dou pequenos exemplos. Eu estou há 2 anos, terminei agora o 2º ano desta minha missão e já estive diversos dias nas favelas do Rio de São Paulo. Já estive nos moceques de Luanda e nos interiores pobres e abandonados de Angola. Já estive na ilha de Zanzibar com uma série de colegas que trabalham em locais onde o diálogo interreligioso é decisivo. Já estive em Dakar, no Senegal, com todos os responsáveis dos seminários espiritanos do mundo inteiro e na Europa. Estive em diversos sítios, em reuniões onde estas questões são colocadas. Apenas alguns exemplos, porque às vezes mais importante do que estar a partir de Roma a ver e a dar ordens, é bom ir ao terreno e estar lá e ouvir os tiros quando se está nas favelas e ouvir a última história de um problema entre islâmicos e cristãos num determinado sítio, ou sentir que os formadores dos futuros espiritanos às vezes se sentem um bocadinho pouco à vontade em focar a formação dos futuros missionários também nestes âmbitos de justiça, paz, integridade da criação ou ecologia integral e diálogo. E só mesmo para terminarmos esta questão,
Na ação missionária, o dar mãos a outras confissões religiosas é cada vez mais uma opção a seguir. Começa-se a mudar um bocadinho o paradigma de estar cada um acantonado na sua pequena quinta, e isto é um trabalho que também o diálogo e as mãos dadas fazem parte? Sim, é fundamental. O diálogo hoje é uma das linhas da frente da missão e que se tem que fazer em 3 direções muito claras. A primeira é a direção ecuménica. Nós temos muito mais a unir-nos aos nossos irmãos protestantes e ortodoxos do que aquilo que nos separa. Portanto, esse diálogo ecuménico é hoje decisivo e está a fazer-se em muitas frentes. Depois temos o diálogo interreligioso com crentes de outras religiões, e fala-se muito do diálogo com o islamismo, mas nós fazemos o diálogo com o hinduísmo, nós fazemos o diálogo com as religiões tradicionais africanas, nós fazemos o diálogo com as religiões tradicionais ameríndias. Portanto, há um leque muito grande de matrizes religiosas com as quais é preciso dialogar, e ganhamos todos com esse diálogo. E depois temos o diálogo intercultural com todas as pessoas que se dizem agnósticas, mas que estão abertas a conversar e a discutir os grandes problemas da humanidade, e estão disponíveis para dar-nos as mãos uns aos outros e fazermos com que o mundo seja mais humano e mais fraterno. Isto é missão e é fundamental. Desta experiência, também desta passagem por Roma, nasce aqui algo muito original, um livro a 4 mãos, em clave de Fá e Sol. É da sua autoria, também do padre Artur Teixeira, que também está por Roma. Como é que estes 2 portugueses por lá se juntaram nesta missão de também irem escrevendo com alguma regularidade? Pois, isso nasceu da pandemia, não é? A pandemia fechou-nos em casa, também em Roma, como em todo lado, e como toda a gente sabe, a Itália foi o primeiro grande país a ter um impacto brutal desta pandemia na vida das pessoas. Não tanto na Roma onde eu moro, mas mais lá para cima, na Lombardia, Milão, essas áreas aí que todos nós sabemos, não é? Nós acompanhamos todos. E então, como estávamos todos fechados em casa, íamos conversando através das redes sociais, não é? E a determinada altura, o padre Artur, que é claretiano, de Ovar, uma terra que aqui em Portugal também foi muito flagelada, teve um cerco sanitário, o padre Artur lançou-me este desafio: porque é que nós, dia sim, dia não, a 4 mãos, ou seja, os textos que ele escrevia eu assumia, os textos que eu escrevia ele assumia, através das nossas páginas do Facebook, porque não ajudar a refletir o povo e dar um bocadinho de ânimo, eventualmente, ao povo neste período complicado, que se desenhava complicado em Itália, complicadíssimo, e iria ser também em Portugal e noutros sítios também bastante difícil, não é? Lançámos no dia 20 de março, que foi o dia em que em Itália o número de mortos ultrapassou os números oficiais da China. Portanto, foi um triste primeiro lugar da Itália a nível de vítimas mortais da pandemia. E a partir daí pegámos na clave de Fá, que é assim uma clave mais triste, não é, para músicas, e quando na Páscoa a situação estava a ficar um bocadinho melhor, então, à luz do sol da Páscoa, nós mudámos de clave, passámos de clave de Fá para clave de Sol. A ideia era, dia sim, dia não, publicávamos nos nossos Facebooks um texto com uma imagem que nós escolhíamos, e ficámos muito admirados porque a reação dos nossos amigos de Facebook foi muito, muito positiva. Nós tínhamos centenas de reações. Depois, quando decidiram abrir no dia 31 de maio as igrejas, nós os 2 decidimos fechar o projeto. E na altura houve muita crítica, muita gente a dizer não, continuem, bom, aquelas coisas bonitas que se dizem. E então uma ideia que veio foi de passar para livro, uma vez que no Facebook a gente vai sobrepondo, depois já ninguém consegue recuperar nada. Muito bem, ele está aqui. Onde é que se pode arranjar este livro? Pode-se pedir aos missionários do Espírito Santo, pode-se pedir ou através da minha página do Facebook, através da página do Facebook do Artur. Muito bem. Fica então esse convite, esse desafio. Padre Tony Neves, obrigado por ter passado hoje aqui pelo programa Eclésia. Obrigado, a melhor força e energia também para este trabalho que é à escala planetária global. Obrigado, eu. Obrigado.